Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje de geometria, vamos trabalhar as relações métricas, entendendo aqui o conteúdo de trigonometria. Para isso, é importante que vocês acompanhem esse conteúdo com o livro aberto nas páginas 220 a 222. Façam anotações dessa videoaula e vamos ao conteúdo. Bom, trigonometria. A trigonometria é a parte da matemática que estuda as relações existentes entre os lados e os ângulos do triângulo retângulo. Bem, então necessariamente nós vamos estar trabalhando com o triângulo retângulo. Já sabemos aqui todos os elementos do triângulo, né? Temos o ponto A, ponto B, ponto C, a hipotenusa, os catetos e os ângulos internos que estão aí determinados nesse triângulo retângulo. Temos também, gente, que entender quem é o cateto oposto e o cateto adjacente. Isso depende muito do ângulo ao qual nós vamos estar nos referindo. Por exemplo, o ângulo alfa. Quem é o cateto que está oposto ao ângulo alfa? Vai ser esse cateto aqui. Então, aqui, em relação ao ângulo alfa, esse é o cateto oposto. Sendo esse o cateto oposto, então esse aqui que está em azul é o cateto adjacente. Isso se a gente pegar como referência o ângulo alfa. Porém, se a gente pegar como referência o ângulo beta, então o cateto oposto ao ângulo beta vai ser esse cateto aqui. Então, esse é o cateto oposto. E esse, no caso, seria o cateto adjacente. Então, no triângulo retângulo, nós vamos precisar prestar bastante atenção nesses elementos em relação ao cateto oposto e adjacente, para então a gente trabalhar com a trigonometria. Bem, levando para um contexto mais assim de entendimento da palavra, trigonometria ela pode ser dividida para que você entenda o significado dela. Trigono significa triângulo, tá? Essa palavrinha, ela vem de outra língua, tá? E aí significa triângulo. E metria, assim como geometria, tá? Essa palavrinha metria vem de medida. Então, aqui vamos estar trabalhando a medida do triângulo. Necessariamente, vamos trabalhar esses conceitos no triângulo retângulo, tá bom? Entenderam? Bom, então, vejamos aqui necessariamente como é que acontece essa situação da trigonometria no triângulo retângulo, lembrando que nós estamos estudando as relações métricas, então a ideia de proporcionalidade de razão permanece aqui no mesmo sentido, tá bom? Então, olha só, considere que a figura seguinte seja uma rampa, na qual destacamos o ângulo de medida alfa. Então, essa reta aqui, ó, em relação a esse ângulo, esse segmento de reta aqui, ela é o solo, né? Digamos que aqui é o solo. E aí, esse outro segmento de reta é a rampa. Então, aqui o ponto O é onde eu tenho o ponto de partida nessa minha rampa, e aqui eu tenho o topo da rampa. Então, imagine que você está subindo por essa rampa, tá bom? E aí eu vou marcar alguns pontos nessa rampa de passagem, tá bom? Então, digamos que você passou aqui pelo ponto B, pelo ponto N, até então chegar ao topo, que eu vou chamar de ponto Q. Essas letrinhas aqui, gente, são só apenas nomenclaturas, tá bom? Você pode chamar de qualquer letra, mas só para que vocês possam entender. Então, por esses pontos aqui, nós vamos traçar retas perpendiculares ao solo, tá? Ou seja, retas perpendiculares sobre esse outro lado aqui do ângulo. Então, ó, do ponto B, traçando uma reta perpendicular, nós vamos encontrar aqui o ponto A. E retas perpendiculares são aquelas retas que formam ângulos de 90 graus, tá bom? Pelo ponto N, vamos traçar também uma reta perpendicular até um ponto M. Tá aqui o ângulozinho de 90 graus. E pelo topo aqui da rampa, que a gente já está chamando de ponto P, também vamos traçar aqui uma reta perpendicular a esse ponto Q, chegando até esse ponto P. Tá
bom? Então, de acordo com o que você pode observar aqui nessa figura, você vai conseguir ver diversos triângulos. Ó, você tem o triângulo aqui, esse triângulo menorzinho, o triângulo OAB, tá? Esse triângulozinho aqui. Como você também pode enxergar esse triângulo maior, OM e N, como esse maior de todos aqui que a gente pode enxergar, O, P e Q, tá bom? Então, conseguimos enxergar aí diversos triângulos. Então, com isso, por semelhança de triângulos, nós temos a seguinte notação, que o triângulo menorzinho aqui, esse triângulo aqui, vou até nomear assim, ó, triângulo 1. Esse triângulo aqui, ele é semelhante ao triângulo 2, tá? Que vai ser semelhante ao triângulo que pega essa parte 3, tá bom? Então, nós temos vários triângulos aqui que podem ser apresentados e todos eles serão semelhantes, certo? Bom, entendendo que ao traçar essas retas perpendiculares, nós teremos alguns triângulos, retângulos e todos eles são semelhantes, nós podemos estabelecer as seguintes razões. A primeira delas é que o segmento AB, ou seja, esse segmento aqui, ó, AB, onde está essa reta perpendicular, está para o segmento OB. Essa reta aqui está para o segmento OB, tá? Assim como MN, essa reta perpendicular aqui, está para o segmento ON, que é esse segmento aqui. Assim como PQ, ou seja, essa reta perpendicular que nós traçamos, está para o segmento OK, que é esse segmento aqui. Entenderam? Ou seja, cada reta aí, elas serão proporcionalmente iguais. E a situação de cada uma dessas retas vai ser igual a um K1, onde esse K vai ser uma constante, tá bom? Então, toda essa proporção em relação à reta perpendicular e esse segmento de reta sobre a rampa, tá? A gente vai chamar de K1, que é uma constante, tá bom? Além disso, conseguimos também observar outras proporções nesses triângulos retângulos. A outra é o seguinte, OA, que é esse segmento aqui, ó, OA, está para OB, ou seja, OA está para OB. OM está para ON, ó, OM, que até aqui, está para ON. E OP está para OK. Então, OP está para OK. Para essa situação de proporcionalidade, nós vamos chamar de K2, onde K representa uma constante. E aqui nós estamos trabalhando o solo, tá? Estamos trabalhando essa parte aqui com a rampa, entenderam? Pronto, então aqui nós vamos encontrar aí um K2, uma segunda constante. E teremos também uma terceira proporção, que é a seguinte, ó. AB está para OA. Então, vamos entender aqui, ó. AB, esse meu segmento de reta aqui é perpendicular, está para OA. Assim como MN, que é esse segmento de reta perpendicular, está para OM. E essa proporção aqui, PQ, ou seja, esse meu segmento aqui, perpendicular, está para OP. Então, essa minha terceira proporção, gente, refere-se à reta perpendicular no sentido aqui do solo, tá? Desse segmento aqui, desse lado do meu triângulo. Entenderam? Então, são três proporções diferentes que a gente vai chamar de K1, K2 e K3. Esses K são constantes, mas que se refere são proporções que a gente encontra, já que esses três triângulos aqui, eles são semelhantes, tá bom? Então, recordando, o K1 vai ser a relação das minhas retas perpendiculares, tá?
com o lado da minha rampa. O K2 será o meu solo aqui, esse lado que fica fixo com a minha rampa. E o K3 vai ser as minhas retas perpendiculares com o solo, com esse lado aqui do triângulo, tá? Tudo isso, gente, tem um único ângulo em comum. Esse ângulo alfa pertence aos 3 triângulos que nós conseguimos enxergar nessa imagem, assim também como pertence às 3 razões proporcionais que nós conseguimos realizar com esse exemplo. Tranquilo? Bom, então, montamos aí as nossas razões trigonométricas, certo? Essas 3 constantes é o que a gente chama de razão trigonométrica. E é o que nós vamos estudar nessa videoaula. Nós vamos estudar cada uma dessas razões, tá bom? Então, vamos fazer aqui a primeira razão, que a gente chamou de K1. Bem, o número K1 é chamado de seno do ângulo alfa e representa a razão entre a medida do cateto oposto ao ângulo alfa e a medida da hipotenusa em qualquer triângulo retângulo, conforme o observador vê o ângulo em estudo. Então, olha só. Vamos trazer aqui os 3 triângulos que nós conseguimos observar na situação da rampa. Então, o K1, gente, é o que a gente vai chamar de seno do ângulo. Mas o seno que nós estamos observando aqui, ou seja, o ângulo que nós estamos observando aqui é o ângulo alfa. Por isso que aqui na definição, o observador ele precisa ver o ângulo estudo. O ângulo estudo é o ângulo alfa. Então, desse ângulo alfa, nós vamos pegar o cateto oposto a ele. Então, é importante que o ângulo em estudo, que é o ângulo alfa, a gente tenha aqui o cateto oposto a esse ângulo. E esse cateto oposto, ele vai estar aí proporcional à medida da hipotenusa. Então, no K1, nós temos aqui, ó, que o lado AB, ou seja, esse lado AB aqui, gente, é justamente o cateto que está oposto ao ângulo alfa, tá? Aqui, esse cateto é o que está oposto ao ângulo. Então, AB está aqui, vai estar para quem? Para a minha hipotenusa. Quem é a minha hipotenusa? OB. Entenderam? No triângulo maior, eu vou ter que, se o ângulo alfa está aqui, então o cateto oposto a ele é o segmento MN. MN está para a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? ON. ON é a minha hipotenusa. E no triângulo maior, nós temos que, aqui está o ângulo alfa, então o que está oposto ao ângulo alfa é o segmento PQ. Então, PQ vai estar para hipotenusa. Quem é a hipotenusa nesse triângulo aqui é o lado OK, tá? Então, como os triângulos são semelhantes, então o seno do ângulo alfa vai ser justamente a igualdade dessas proporções, tá? Então, todas essas proporções elas serão iguais. E aí a gente chega na seguinte fórmula, que determinar o seno do ângulo, no caso aqui o nosso ângulo é alfa, vai ser igual à medida do cateto oposto ao ângulo alfa sobre a medida da hipotenusa. Entenderam? Então, aqui é a nossa primeira razão trigonométrica, conhecida como seno, seno do ângulo, tá bom? A nossa segunda razão trigonométrica, que a gente chamou de K2. O número K2 é chamado de cosseno do ângulo alfa e representa a razão entre a medida do cateto adjacente ao ângulo alfa e a medida da hipotenusa em qualquer triângulo retângulo, conforme o observador vê o ângulo em estudo. Bem, como o ângulo em estudo é o ângulo alfa, e nós vamos trabalhar aqui com a razão trigonométrica cosseno,
Então, nós vamos pegar aqui o cateto adjacente ao ângulo alfa. Então, o estudo aqui é o cateto adjacente. Quando a gente fala do cateto adjacente pela medida da hipotenusa, a gente chama de cosseno do ângulo. Observem aqui novamente os 3 triângulos que nós conseguimos encontrar no estudo da rampa. Bem, quem é o cateto adjacente ao ângulo alfa? O ângulo alfa não é esse? Então, o cateto adjacente a ele é o lado OA. Então, está aqui OA. O OA vai estar para a hipotenusa. A hipotenusa é OB. Então, está aqui OB, tá? Assim como no triângulo do meio, nós temos quem é o cateto adjacente? O cateto adjacente é o segmento OM. Ele é adjacente ao ângulo alfa. Está aqui OM. Pela hipotenusa, quem é a hipotenusa? ON. Entenderam? No triângulo maior, da mesma forma, o ângulo alfa é o mesmo, ele é comum a todos. Então, o segmento OP vai ser o meu cateto adjacente. E OQ é a minha hipotenusa. Nesse caso, gente, como todos os triângulos eles são semelhantes, então o cosseno do ângulo que a gente está se referindo, que é o ângulo alfa, vai ser igual à igualdade dessas proporções. Com isso, a gente chega na seguinte fórmula, que o cosseno de alfa vai ser a medida do cateto adjacente ao ângulo alfa sobre a hipotenusa, sobre a medida da hipotenusa. Entenderam? Essa razão trigonométrica, cosseno do ângulo? Muito bem. Agora, vamos para a nossa terceira constante. A nossa terceira constante, gente, é o seguinte. O número K3 é chamado de tangente do ângulo alfa e representa a razão entre a medida do cateto oposto ao ângulo alfa e a medida do cateto adjacente ao ângulo alfa, em qualquer triângulo retângulo, conforme o observador vê o ângulo em estudo. Então, da mesma forma, gente, só que a tangente nós vamos trabalhar com os catetos, ó, porque ele fala que vai ser o cateto oposto pelo cateto adjacente. Nesse caso, em relação à tangência, a gente não trabalha a hipotenusa. Vejam só, no triângulo menor, quem é o cateto oposto? AB. Então, AB vai estar para o cateto adjacente, que é OA. Só que o cateto oposto é adjacente em relação ao ângulo alfa. Entenderam? Nesse caso aqui, cateto oposto MN, que é esse lado. Cateto adjacente OM. Então, está aqui a razão. No triângulo maior, PQ é o cateto oposto, OP é o cateto adjacente. Está aqui a nossa razão. Como os triângulos são semelhantes, então a gente usa aqui a igualdade dessas razões. E aí a gente encontra aí a tangente do ângulo alfa, que a gente representa pela constante K3. Nesse caso, para encontrar a tangente de um ângulo, você vai pegar a medida do cateto oposto ao ângulo que está sendo observado, que nesse caso é alfa, pela medida do cateto adjacente, que nesse caso o cateto adjacente refere-se ao ângulo alfa. Tá bom? Entenderam? Bom, então, de maneira geral, como nós trabalhamos aqui essas 3 constantes que estão relacionadas às relações métricas, às proporcionalidades em relação ao triângulo retângulo, chegamos às seguintes razões trigonométricas, que a gente chama de seno, cosseno e tangente. E aí, para cada uma dessas razões trigonométricas, nós vamos trabalhar a formulazinha. O seno vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ok? Bom, agora vamos trabalhar um exemplo em que a gente pode usar todas essas proporções.
Veja o seguinte, no triângulo ABC, da figura abaixo, vamos calcular o valor do seno, do cosseno e da tangente do ângulo C, considerando que a raiz quadrada de 3 é igual a 1,3. Pessoal, então olha só, ele quer que a gente calcule o seno, cosseno e a tangente, então nós vamos precisar das 3 formulazinhas estudadas nesse vídeo, tá bom? Se a gente vai calcular o seno, cosseno e a tangente, é importante saber de qual ângulo, pois num triângulo a gente tem 3 ângulos. Eu sei que um é de 90 graus, mas temos 2 ângulos aqui soltos. Bem, mas ele especificou na questão, assim também como ele destacou aqui na imagem. Então, nós vamos calcular o seno, o cosseno e a tangente do ângulo C, tá? Do ângulo que tem como vértice aqui o ponto C. Considerando essa situação, já que, olha só, aqui BC é a hipotenusa mede 4. O cateto aqui, temos esse cateto que mede 2 e esse outro cateto que mede 2 raiz de 3, tá bom? Se nós vamos trabalhar o seno, então o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, vamos entender, já sabemos que a hipotenusa é 4, certo? Isso não tem dúvida. Mas quem é o cateto oposto? Se se fala do ângulo C, quem é o cateto que está oposto ao ângulo C? É o lado AB, que mede 2. Então, aplicando na fórmula aqui, nós teremos aqui que o seno do ângulo C, tá? Vou colocar até o chapeuzinho aqui em cima, vai ser o cateto oposto, que a gente olhou lá, é 2, sobre a hipotenusa, que é 4. Pronto, aí aqui você pode estar simplificando, dá para dividir por 2, tá? Isso aqui vai dar 1 sobre 2. Então, encontramos aí o seno do ângulo C em relação a esse triângulo. O cosseno, gente, vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Bem, se esse aqui é o cateto oposto, então esse aqui só pode ser o cateto adjacente. Então, eu vou pegar a medida desse cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, vamos lá. Nós vamos ter aqui que o cosseno vai ser o cateto adjacente. O cateto adjacente, gente, é 2 raiz de 3 sobre a hipotenusa. A hipotenusa é 4. Bom, aqui eu vou estar simplificando, porque 2 sobre 4, 2 sobre 4. Então, simplificando dá 1 sobre 2, né? Dividindo o numerador e o denominador por 2. Então, isso aqui, gente, vai ser o mesmo que 1 raiz de 3 sobre 2. Mas, lá na questão, ele diz que a raiz quadrada de 3, né? Para a gente considerar que a raiz quadrada de 3 dá 1,73. Então, esse 1 está multiplicando a raiz de 3. Se a raiz de 3 é 1,73, então 1 vezes 1,73 vai dar 1,73, não é isso? Então, vou por aqui 1,73 sobre 2. E aí, efetuando essa divisão aqui, 1,73 sobre 2 vai dar aqui aproximadamente 0,86, tá? Vou deixar com 2 casas após a vírgula, pois ele deixou também a raiz com 2 casas após a vírgula. Então, isso aqui dá 0,86. Cosseno do ângulo C dá 0,86, ok? Agora, vamos para a tangente. A tangente, gente, é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Cateto oposto é 2, o cateto adjacente é 2 raiz de 3. Então, vamos substituir, não é? Então, aqui eu vou ter, ó, cateto oposto, 2, cateto adjacente, 2, raiz de 3, tá bom?
Bem, arrumando aqui, gente, ó, esse 2 dividido por 2 dá 1, não é isso? Então, arrumando essa continha, eu vou ter 1 sobre a raiz de 3. Porém, como já explicado várias vezes, a gente não pode ter raiz no denominador de uma fração. Então, aqui nós vamos precisar racionalizar. O que é racionalizar? Multiplicar o numerador e o denominador pelo que está aqui por essa raiz, tá bom? Então, nós vamos ter aqui. Inclusive, eu vou até apagar essa igualdade aqui, porque a gente vai estar racionalizando antes de encontrar a igualdade disso. Então, vou multiplicar aqui o numerador e o denominador pela raiz quadrada de 3, tá? E aí, 1 vezes raiz de 3, isso aqui vai dar raiz de 3, tá? E fazendo a operação com os denominadores, raiz de 3 vezes raiz de 3, gente, dá raiz de 9, não é isso? 3 vezes 3, 9. E a raiz quadrada de 9 é 3, então, vai ficar aqui somente o 3. Porém, como foi dado na questão que a raiz quadrada de 3 é 1,73, então, calculando aqui a raiz quadrada de 3, dá 1,73. E esse valor aqui, eu vou dividir por 3. Fazendo a divisão, 1,73 dividido por 3, vou colocar aqui embaixo, tá, gente? Porque tá sem espaço. Isso aqui vai dar 0,57. 0,57 é o nosso valor, ok? Deixa eu arrumar aqui esse 5, não dá para entender direitinho. 0,57 é o valor dessa divisão, tá bom? Pronto, então encontramos aí a tangente do ângulo C, né? Do ângulo ao qual a gente está se referindo, tá bom? Bom, pessoal, então é dessa forma que vocês vão estar trabalhando. Nós vamos aplicar em diversos exemplos a definição e as razões trigonométricas, que a gente chama de seno, cosseno e tangente, em relação ao estudo do triângulo retângulo, ok? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado dessa videoaula. Assistam, façam anotações, bons estudos e até a nossa próxima aula.